Para os irmãos, nesta semana nós teremos orações por missões, missões estaduais. Nós estamos em campanha de missões estaduais. Se você não conhece muito bem, os batistas são conhecidos como um povo missionário. Nós temos missões mundiais, estaduais e também nacionais. Esta época, no meio do ano, é um tempo de missões estaduais e nós vamos clamar por missões. Hoje nós viemos pela manhã orar às 7 da manhã e também durante esta semana nós iremos orar. E eu vou dizer os ministérios que estarão orando nesta semana. Segunda-feira, o ministério de intercessão. Terça-feira, ministério de jovens. Quarta-feira, ministério de adolescentes. Quinta-feira, mulheres cristãs em ação. E sexta-feira, ministério aliança. Todos os horários, 19h30. Então, venha para orar e clamar a Deus por missões, porque Deus abençoa um povo que ora. É interessante que a oração, ela tem algo muito interessante. Quando nós oramos pelos outros, é interessante como Deus nos abençoa, quando a gente ora por pessoas que precisam. E a gente sai daqui aliviado e feliz, mesmo tendo orado por outras pessoas. Porque quando nós oramos por outras pessoas, Deus se compadece também dos nossos problemas. Deus se compadece daquilo que a gente está passando. E nós somos abençoados. Muito bem. Irmãos, nós vamos apresentar um bebê agora. A nossa igreja tem o costume de apresentar muitos bebês durante o ano. A safra é sempre grande aqui na igreja. Bastante bebês. Graças a Deus por isso. E eu quero chamar aqui o Lorenzo, o seu pai Neymar, a sua mãe Silvia e também os padrinhos de oração. O Jorge e a Raquel, o César e a Miriam, só que o César eu acho que não está porque está trabalhando. Então eu gostaria de chamar aqui à frente. Quer vir, Taylor, também? Pode vir, ver o mano aqui. Nós vamos orar e consagrar o Lorenzo ao Senhor. Graças a Deus pela vida do Lorenzo. A Catherine pode vir também. Os familiares. Tudo bem? O Cris, tá bom, pode vir, Cris, também. Pessoal, os familiares. Querem vir os familiares também? Mas podem vir. Chegar aí para nós orarmos pelo Lorenzo. Neymar e Silvia. A Bíblia conta uma história sobre Moisés. A Bíblia fala que quando trocou o faraó lá no Egito, ele não conhecia muito bem sobre o povo, e ele começou a perceber depois que o povo ele se espalhava pela terra, e o povo era muito abençoado por Deus, o povo de Deus. E faraó então decide matar as crianças. E quando nasce Moisés, acontece algo muito interessante, eu gostaria de ler para você. Olha só, a mulher engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco e revestiu-o de betume e piche. Então, pondo nele o menino, colocou-o entre os juncos à margem do rio. E a irmã do menino ficou de longe para ver o que lhe aconteceria. É interessante que este texto fala sobre a proteção de Deus sobre uma criança. Deus quis proteger Moisés. E Moisés foi um homem abençoado, porque quando criança ele foi protegido pela sua mãe e também pela irmã. E por isso ele foi abençoado. Naquele tempo difícil, onde muitas crianças eram mortas, quando uma mãe decidiu proteger uma criança, ela foi muito abençoada por Deus. A bênção de Deus ficou sobre Moisés. Então, quando nós protegemos os filhos como pais e como padrinhos e como igreja, nós estamos protegendo crianças para que elas sejam bênção no futuro. A mão de Deus está sobre nós e a nossa missão é proteger as crianças de tudo que o mundo oferece ou dos percalços que a vida possa oferecer. E por isso Moisés foi abençoado, porque ele foi protegido quando nasceu e Deus cuidou dele durante a sua vida. Nós queremos orar pelo Lorenzo, para que o Lorenzo seja uma criança
protegida pelo Senhor, uma criança abençoada, uma criança cheia do Espírito Santo, uma criança que conheça a Deus. Eu vou pedir para o Neymar segurar o microfone e eu vou pegar ele no colo, tá bom? Não estou muito acostumado com isso, mas nós vamos tentar, tá bom? Eu gostaria que você, mesmo sentado, estendesse as suas mãos sobre essa criança e nós vamos consagrar ela a Deus. É interessante que quando o Lorenzo for mais velho e ele estiver passando por um momento difícil, uma luta, Deus vai se lembrar daquele momento que nós estendemos as mãos sobre ele, como igreja, como pais e como irmãos, e Deus vai abençoar ele. Vai ser como se nós estivéssemos enchendo as dispensas de Deus de oração para que ele seja abençoado, tá bom? Então nós vamos orar pelo Lorenzo. Vamos orar. Nosso Deus, nós queremos consagrar a Ti o Lorenzo, Senhor. Nós queremos dizer que ele é do Senhor Jesus. E assim, Pai, como Moisés foi protegido pelo Senhor e pela sua mãe, nós queremos proteger esta criança e consagrar ela somente a Ti, Pai, somente ao Senhor. Pai, obrigado porque os seus pais estão se preocupando em consagrar ele ao Senhor. Isso é ótimo, Pai. E nós queremos pedir que durante toda a vida do Lorenzo, as Tuas mãos estejam sobre ele. Quando ele estiver passando por alegrias, Pai, nós queremos estar junto, nos alegrando com ele. E quando ele passar por lutas, Pai, que o Teu poder proteja. E nós queremos clamar por toda a comitiva celestial, Pai, os anjos, todo o poder celestial de Deus, Pai, que esteja perto desta criança, Pai, e que ele seja um menino que conheça o Senhor Jesus e abençoe muitas pessoas. Nós Te louvamos, Pai, e consagramos ele a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero chamar a Melissa, nós vamos entregar uma lembrança para o Lorenzo. Há uns dias atrás, no culto infantil, nós conversamos com as crianças sobre milagres. E eu perguntei na turminha que eu estava o que era um milagre para eles. E eles falaram várias coisas. E um deles levantou a mão depois de já ter respondido e disse: prof, eu troquei de ideia. Milagre sou eu. E nós somos milagre mesmo de Deus. Do nada se forma um ser. Quando o Lorenzo tinha 3 dias, ele veio passear aqui na igreja e eu peguei ele. Ele era muito pequenininho. E eu pude relembrar do quanto Deus nos abençoa desde o ventre da nossa mãe. De quanto Deus nos carrega no colo desde o ventre da nossa mãe, porque ele era muito pequeno. E nós sabemos que essa criança veio como bênção, depois de muito tempo, né? Silvio e Neymar, os filhos já estão grandes e ele veio para trazer a alegria e bênção do Senhor. Então, nós queremos, como Ministério Infantil da Igreja, desejar que o Lorenzo possa crescer nos caminhos do Senhor, que vocês sejam sábios, com sabedoria vinda dos céus, para educar ele nesse caminho que é o melhor para eles. E os Dindos, né, que são pessoas muito especiais, eu vejo pelos meus filhos, o quanto os padrinhos de oração são especiais na vida dele. O César está longe, está viajando, mas a Miriam está aqui representando. E que ele possa sentir em vocês o amor de Deus, que ele possa sentir a segurança durante a adolescência, a juventude, e em chegar para vocês e dizer: Dindo, eu preciso que vocês coloquem os joelhos no chão por mim. Que vocês sejam bênçãos sobre a vida dessa criança. E que vocês, como irmãos, como família também, possam apoiar na educação dessa criança, abençoando a vida deles. Deus abençoe vocês, podem sentar. Obrigado por terem consagrado o filho ao Senhor. Graças a Deus. É muito bonito esse momento, né? Eu noto que o pessoal fica com o coração assim mais macio, assim, olhando para a criança. É muito legal.
Irmãos, nós vamos ter um momento missionário. Eu quero chamar a Daniela aqui à frente. Nós vamos ter esse momento sobre missões estaduais, alguns esclarecimentos, algumas coisas importantes. Daniela está por aí? Ela vai vir aqui. Pai amado, patrão de toda querência, meu povo suplica cuidado, os pagos imploram clemência. Sabemos que em Cristo a vitória, na dura peleia da fé, nos pampas um grito de glória. Meu povo proclama de pé. Queremos pregar a mensagem nos campos, cidades e voz, falar e insistir com coragem. Boa noite, igreja. Não sei se vocês já perceberam, mas alguns, já desde o domingo passado, no boletim tem saído sobre a nossa campanha de missões estaduais. Então, a razão de eu estar aqui assim é para chamar a atenção de vocês sobre a nossa campanha de missões estaduais, que é Conectados com a Videira. Temos amor por missões. Jesus falou que Ele era a videira e que sem Ele nada a gente poderia fazer. Tem uma música do Rio Grande do Sul que fala assim: é o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor. É uma palavra abençoada sobre o nosso estado. É uma palavra que eu creio profética, porque realmente nós somos um estado abençoado nessa área de sementes, de plantações. Mas existe uma semente que precisa ser plantada no nosso estado, que é a semente do amor de Jesus. Por quê? Que essa semente precisa ser plantada no Rio Grande do Sul, porque é o estado com a menor taxa de crescimento evangélico do Brasil. Ela é uma ponte para o Mercosul, ou seja, nosso estado está numa localização estratégica, com a maior qualidade de vida e renda per capita, mas campeão brasileiro de suicídios. Sabe o que está faltando para o nosso estado? A semente do amor de Jesus. E eu estou aqui hoje para desafiar todos nós a entrarmos nessa campanha com o nosso coração. Nós somos um estado que gosta, que cultiva as suas tradições, mas nós, como povo de Deus, precisamos cultivar a semente de Jesus nesse estado. E durante a semana de oração, de campanha de missões, essa semana nós já iniciamos com uma semana de orações. Você pode e deve participar. Durante toda a semana nós vamos estar aqui orando. Alguns ministérios vão estar à frente dessas reuniões, mas a reunião é para toda a igreja. Então eu quero dizer, se você tem algum outro compromisso com relação à igreja, você fala, vou deixar para a semana que vem. Essa semana, o compromisso do meu GP, por exemplo, vai ser estar lá na igreja orando pelo meu estado. Outra coisa que você pode também ajudar durante essa campanha, que é com os envelopes, que vão estar sendo distribuídos lá na frente, contribuindo para ajudar o nosso estado a plantar essa semente, ajudar os nossos missionários que já estão lá no campo de trabalho. Temos também o plano de adoção missionária. Nós temos alguns irmãos que têm esse ministério e todos nós podemos abraçá-lo, que é adotar algum missionário do nosso campo de missões e estar ajudando ele em oração, em contribuição. Outra coisa que você pode fazer também
na saída da igreja, o pessoal da recepção vai estar distribuindo para quem quiser um pequeno imã com o slogan da nossa campanha, que é aquele primeiro que vocês viram lá, que é um imã da campanha falando conectados com a videira, que você pode colocar na sua geladeira e durante esse mês, o mês de agosto, e o tempo que você quiser, você estar orando pelo nosso estado do Rio Grande do Sul. E a outra atividade que nós vamos estar fazendo durante este mês e também o mês de agosto é nós vamos estar distribuindo no final do culto. A equipe nossa de missões vai estar distribuindo para os líderes de ministério da nossa igreja um envelope que contém uma das frentes missionárias do nosso estado. Essas frentes missionárias, você vai ver ali um testemunho de quem está à frente, qual é o pastor ou missionário responsável por aquele lugar, o que eles estão fazendo. E aí, se você quiser, com o seu ministério, ir além de orar e de só se informar, você pode ir na secretaria da igreja, pegar o contato com esse missionário, falar com ele, perguntar quais são as necessidades dele, conversar, saber os desafios, talvez até fazer uma viagem com o seu grupo, ir lá ajudar. Enfim, existem muitas formas da gente ajudar e trabalhar por missões. Amém, igreja? Agora, eu queria passar para vocês, dentro de um projeto da igreja de apresentar o ministério, o nosso Ministério de Missões, que é um ministério que tem o desafio dentro da igreja. Pode passar, amado. Mais um. De cumprir, de desafiar, de estimularmos todos a cumprir esse ide de Jesus, de pregar a palavra. Esse mês especificamente nós estamos trabalhando com missões estaduais, mas nós temos várias atividades. A nossa equipe é formada pela irmã Gilca, por mim, Naides, Matias e Patrícia. E nós estamos com esse desafio de estimular você, igreja, servo de Deus, a participar ativamente do trabalho missionário. Você pode fazer missões. E como que a nossa igreja é uma igreja missionária? Quer ver por quê? Nós temos apoiado as igrejas filhas, Tancredo Neves, Ângelo Bolson, mas já também ajudamos Camobi. Trabalho com papeleiros, é missões, T10 é missões, apoio aos vestibulandos e muito mais. Quer ver? Estamos participando dos 100 dias de oração. Tem irmãos que não têm falhado, têm lido todos os dias a reflexão, têm orado por essa campanha de 100 dias de oração que foi lançada pela Junta de Missões Nacionais. Temos a próxima campanha, que é setembro, que é nacionais. Já fizemos missões mundiais em março. Temos também um trabalho de envio de cestas missionárias, divulgação da trans. Temos alguns jovens que já participaram da nossa igreja de trans, que são enviados a determinados locais para fazer evangelismo. Enfim, a nossa igreja é uma igreja missionária. É uma igreja que tem feito missões. Mas nós precisamos, como povo gaúcho, hoje, sermos desafiados a fazer mais. O nosso Deus vai nos ajudar, vai nos direcionar, vai nos levar a fazer aquilo que Ele sabe que é necessário, para que haja missões, para que pessoas sejam salvas, em nome de Jesus. E nesse instante agora, eu vou pedir que nós, como igreja, possamos levantar um clamor pelo nosso estado. Vamos então, eu vou chamar o pastor Vitor para estar orando por nós, para que nós possamos cumprir esse ide de Jesus. Vamos curvar nossas cabeças, irmãos, e vamos orar a Deus. Grande e eterno Deus, Deus poderoso, o único Deus que existe. A Tua palavra diz, Senhor, em Isaías 44,
quando hoje foi apresentado a nós, nessa manhã, a impactante mensagem verdadeira do teu servo, sobre o derramamento do teu Espírito na tua igreja. Os 2 primeiros versículos da tua palavra, nesse mesmo texto, que semana passada o Senhor colocou na minha boca para esta igreja, diz assim: mas escute agora, Jacó, meu servo, Israel, a quem escolhi, assim diz o Senhor, aquele que o fez, que o formou no ventre e que o ajudará. Senhor, somos teus filhos e nada vai mudar isso, Senhor. O teu amor se revelou a nós, estamos aqui porque temos o teu chamado em nossas vidas, Senhor. E te agradecemos nessa noite por isso, Pai, porque a tua palavra diz: eu escolhi você. Muito obrigado, Senhor, porque podemos um dia levantar as mãos e aceitar Jesus como Salvador, Senhor. Muito obrigado, Jesus, por essa morte na cruz, que não há preço que possa pagar. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor nos aceita e nos leva e nos carrega com todos os nossos defeitos, Senhor, e não nos trata segundo as nossas iniquidades. Muito pelo contrário, as suas misericórdias se renovam a cada manhã e são a causa de estarmos aqui nessa noite. A tua palavra diz, Senhor, que o Senhor nos fez, que nos conhece desde o ventre de nossa mãe e que nos ajudará. É o Deus que está do nosso lado, que nos ajuda, Senhor, e anda conosco. Pai, nos ajude nessa campanha, Senhor. Essa campanha é sua, Senhor. Faremos contigo, não conseguiremos fazer com o nosso esforço. A tua palavra diz: eu vou ajudar você em tudo. Ó Senhor, desperta isso em todos nós, Senhor, esta vontade, Pai. Pai, principalmente, antes de qualquer coisa, de deleitar em tua presença, de amar a ti sobre todas as coisas, e ao próximo, como a nós mesmos, Senhor. Derrama esse amor pelo próximo. Não existe missões sem amor, Pai. Não existe missões, como o pastor falou hoje, sem confissão, Senhor, de pecado. A tua igreja está aqui agora, Senhor, de cabeça baixa. Cada um de nós nesse instante. Eu não me interesso em saber o que estão pensando. Eu quero me colocar diante de ti e falar: Senhor, me perdoa, me ajuda, Pai. A tua palavra tem uma promessa na minha vida. A tua palavra diz: Senhor, tu andarás comigo. Essa é a promessa para você, meu irmão, que está orando agora. O Senhor está do teu lado. Ele fala para você nessa noite: eu andarei com você. Eu andarei com você. Te deleita na minha presença, que eu vou satisfazer os desejos do teu coração. Agrada-te de mim, ó querido irmão, nessa noite. Se coloca diante de Deus. Esse é o clamor que levantamos. Senhor, nós queremos mais de ti, queremos andar contigo, queremos chorar na tua presença, Senhor. Abençoa as missões nesse estado, Senhor. Derrama no nosso coração amor pelo próximo. É assim que se faz missão, antes de mais nada, Senhor, te amando e amando um ao outro, Senhor. Tira de nós, Pai, tudo aquilo que embaraça essa caminhada. É o Senhor que revela, Senhor. Precisamos de ti, Senhor, e levantamos esse clamor aqui agora, nessa hora, Senhor. Clamor, Senhor, ouve a nossa oração, Senhor, ouve do céu, abre o céu, Senhor, anda conosco. É promessa, Senhor, é promessa tua, Jesus, e ninguém há de quebrar esta aliança, Senhor. Derrama no nosso coração amor pelo próximo, amor, Senhor, para que tenhamos prazer em se preocupar um com o outro aqui na igreja e com o próximo, aquele que não conhece a tua palavra, que está, como a Daniela falou, morrendo nesse estado, por depressão. Ó Senhor, é no teu nome que eu agradeço a tua palavra, porque somos teus, somos filhos do Altíssimo, temos o ajudador perfeito, o conselheiro ideal, aquele que é a rocha, aquele que podemos confiar. Não há Deus além de ti, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Derrama sobre a tua igreja o teu Espírito Santo, para que sejamos ousados, intrépidos. No nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Amém, igreja. Bom, eu não podia terminar esse momento sem falar para toda a igreja, em honra e glória ao nome do Senhor Jesus, que essa missionária gaúcha está indo embora em julho do ano que vem, se Deus quiser, para o norte da América,
lá para o Canadá. Isso é uma resposta de Deus. E eu estou falando isso porque essa igreja tem pessoas espalhadas que já passaram por aqui, por todo o Brasil e algumas partes do mundo também. Então, creiam que a semente, quando ela é lançada, quem faz prosperar é o Senhor Deus. A nossa parte é lançar a semente. Não se canse. Hoje, quando eu saí de manhã, uma irmã falou assim, ai, mas eu chamei uma pessoa e ela disse não. Eu cheguei até a ficar chateada. Eu falei, irmã, não fica chateada. Você fez a sua parte. Você lançou a semente. Lança a semente, irmãos. Amém? Vou chamar agora o Diego, que é fruto de missões, que vai estar fazendo um momento musical. Obrigada, igreja.
Glórias a Deus. Amém? Amém. Vamos continuar louvando e adorando o nosso Deus. Você fica à vontade se você quiser ficar sentado. Mas se você quiser ficar em pé, também fica à vontade. Você está na casa de Deus. Se sinta em casa. Amém? Eu queria compartilhar, antes de nós cantarmos essa música. Essa semana, nosso GP, né? Eu chamo lá, agora brinquei agora há pouco com o Matias, né? Que o nosso GP lá, o negócio é forte, né? Eu estava conversando com um novo amigo e nós confabulando sobre as dificuldades de uma vida com Cristo, principalmente quando fazemos escolhas, quando decidimos que queremos ser diferente, que queremos ser sábios, ou seja, quando nós queremos ouvir a voz de Deus, quando nós queremos agradar a Deus, quando nós queremos, como ouvimos hoje de manhã, que o Espírito Santo esteja à frente das nossas atitudes. E é aí que as coisas começam a dificultar. Porque nós sabemos que existem forças que não querem que a gente busque a Deus, que a gente agrade a Deus, que a gente seja usado pelo Espírito Santo. Naquela semana eu li o texto para aquele meu novo amigo, que dizia em Salmo 62, a minha alma espera silenciosa, somente em Deus, pois dele vem a minha esperança. Jamais serei abalado, pois ele é meu forte rochedo. E nessas palavras, porque a palavra de Deus é rica e sabe o que nós temos que nos agarrar. Porque seja qual for a tua dificuldade, feche teus olhos e adore comigo ao Senhor, porque Ele está aqui. Amém? Fica à vontade se você quiser se colocar em pé. O Senhor jamais, jamais vai te abandonar. Disseste que nunca me deixaria. Disseste que a vida me abalaria. Disseste que no mundo eu teria aflições. Mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. O Deus maravilhoso, nós temos certeza de que estamos contigo, Senhor. Quando eu vejo a escuridão da noite, quando eu vejo a tragédia vindo sobre mim, mesmo assim eu descanso em teus braços de amor. Pois eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, essa esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. O sono dura uma noite, mas com o dia vem o sol. As tempestades virão, mas sobre a morte ele venceu. Ele venceu. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Declara: quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, quando o mundo cai ao meu
toda honra e toda glória. O nosso Deus é um Deus de uma graça enorme. É um Deus maravilhoso. Ontem eu olhava um filme à tarde e o filme contava uma história, eu vou compartilhar rapidinho com os irmãos, onde um homem negro, pastor, estava trabalhando com um homem branco que odiava negros. E um dia ele, convivendo com aquilo, com as dificuldades, sentindo ódio muitas vezes no coração daquela situação de uma pessoa que não gostava dele, e ele tendo que amá-lo, ele tendo que sentir aquilo, ele pregou na igreja e foi difícil ele pregar que ele tinha que amar aquele que fazia mal. Ele pregou numa igreja somente de negros, era o contexto do filme. E um dia ele foi conversar com o tataravô. É interessante como nós temos que valorizar aqueles que têm mais experiência e ouvi-los. E aquele tataravô colocou para avô, colocou umas palavras do tataravô que dizia o seguinte: às vezes nós estamos na casa de Deus nos fins de semana e nós achamos que esse é o momento de nós distribuirmos graça. Ele colocou que o momento de distribuir graça é a partir de amanhã, que o momento agora é de nós louvarmos e adorarmos a Deus, glorificarmos, declararmos que mesmo nas dificuldades, os braços de Deus nos seguram, para que amanhã, quando nós praticarmos esse amor, essa graça, esse Deus protetor, um Deus que pode fazer aquilo que você não imagina, aquilo que você não está acreditando, aquilo que você não acredita que Deus vai conseguir consertar na tua vida, Ele pode consertar em nome de Jesus. Aquela cura, Deus pode curar, Ele tem poder. Vamos bendizer o Senhor. Amém? Vocês estão comigo, igreja? Glória a Deus, glória a Deus. Bendizemos a Ti, Senhor. Pois só Tu és Deus, Senhor. Só Tu és Deus. A Ti bendirei pra sempre. Em Ti confiarei, Senhor.
Senhor direi. E do Senhor direi, Tu és meu Deus, protetor. Confie no Senhor. meu refúgio, Libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo. Bem forte novamente, para adorar o Senhor. Meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo, meu socorro vem de ti. Glórias a ti, Senhor. Confie na proteção do Senhor. Confie na proteção do Senhor. Amém? A igreja pode sentar. Irmãos, nós queremos convidar as crianças e juniores para descer para o culto infantil, tá bom? Tanto na galeria como aqui embaixo. Que Deus possa abençoar. É muita criança bonita por metro quadrado, né? Tem muita criança bonita na igreja, graças a Deus. Os juniores também vão ser abençoados, graças ao nosso Deus. Que bom que nós podemos atender aos familiares, a família completa, né? Graças a Deus por isso. Irmãos, nós vamos ter um momento de dízimos e ofertas agora. E nós queremos também fazer desse momento um momento de adoração a Deus. Eu sempre digo que Deus não precisa de dinheiro. Ele é o Senhor dos céus e da terra. Ele apenas quer ter um relacionamento com o homem e que o homem entenda o quanto ele quer ser abençoado. Lá em 2 Coríntios, capítulo 9, fala sobre sementes. E fala que Deus nos dá sementes para a gente plantar, lançar na terra. E Deus, assim, com o crescimento e os frutos daquelas sementes, nós vamos ter mais sementes para abençoar mais pessoas. Quanto mais fidelidade a Deus, mais sementes. E aí o que acontece? Você abençoa pessoas e você abençoa a sua vida também. Então seja dizimista. Todas as pessoas que têm sido dizimistas têm sido abençoadas. Isso é o mandamento de Deus. Se Deus é o Senhor dos céus e da terra, Ele sabe o que você precisa e Ele quer abençoar você muito. Então, nesse momento de música instrumental, faça isso com adoração, com alegria, também como parte de um culto ao nosso Deus. Nós vamos orar ao nosso Deus. Senhor, obrigado, Pai, porque em Ti nós encontramos tudo. Tudo que há de mais completo que um ser humano procura, nós encontramos no Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pelas pessoas que entregaram seus dízimos ao Senhor. Obrigado porque esta igreja, Pai, lida com muita seriedade nesta área, porque nós estamos obedecendo ao Senhor. E obrigado porque muita gente nessa igreja tem sido abençoado. Nós temos visto isso, Pai. Nós temos visto a Tua bênção sobre nós. Pai, louvamos o Teu nome. Pedimos pela palavra que vai ser pregada, Pai, que ela venha do Teu coração e que ela penetre no mais íntimo do nosso ser, gerando vida,
transformação e decisões ao lado do Senhor. Obrigado por tudo, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Roosevelt. Boa noite, meus irmãos. Vou tomar um pouquinho de água aqui, que eu estou um pouco tenso. Depois que eu vi o pastor João segurando aquela criança. Valéria, dá uma animada nele aí, né? Vocês precisam logo do neném. Igreja, vamos pedir um neném para esse casal aí? Vamos lá? Isso aí, eu sei que a Valéria precisa terminar primeiro a sua faculdade, né? Mas que venha logo, vai ser uma família linda vocês. Estou profetizando isso aí, ó. Vai ser uma família maravilhosa, muito bonita. Nós queríamos estudar a palavra de Deus nessa noite. E é bom estarmos aqui no culto para conhecermos um pouco mais a Deus. Precisamos conhecê-lo mais. Há um texto que diz que nós precisamos conhecer a bondade e a severidade do Senhor. Às vezes nós nos bitolamos só na bondade e não percebemos a severidade. Com isso nós não conseguimos avaliar a justiça de Deus. Deus é um Deus de agregação. Deus é um Deus de comunhão. Deus é um Deus de união. Ele une a família, Ele reúne os amigos. Ele quer que o inimigo tenha paz com o amigo, mas Deus também é o Deus de separação. Deus, em determinado momento, Ele separa. Eu queria ler um texto da palavra de Deus, para que nós possamos, então, introduzir, né, o tema de hoje. Diminui um pouquinho só a luminosidade aqui para mim, por favor. Mateus, capítulo 24. Isso, Mateus 24, 40, 41 e 42, diz assim. Então, estando 2 homens no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 mulheres a trabalhar no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Esse texto nos indica, esse texto nos aponta para o fim. Quando vai ser esse fim? Se você hoje, ao sair daqui do culto, passar pelas capelas mortuárias do Caridade e outras, e quando estiverem pessoas lá, é o fim daquelas pessoas. Acabou. Se você passar por lá segunda, terça, quarta, e ver pessoas reunidas, aquelas luzinhas, aquele letreiro lá aceso, no caso da capela do Hospital de Caridade, é o fim daquelas pessoas. Acabou. E a Bíblia aqui está apontando para esse fim. Não só o fim da nossa morte, mas o fim quando Cristo vier. E talvez você gostaria de saber mais algumas coisas sobre esse fim, né? Então nós vamos ler juntos para nós nos situarmos esta palavra de separação que Deus disse que ia dar. Vamos ler alguns versículos do capítulo 24. E estando ele, Jesus, sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: declara-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Respondeu Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, a muitos enganarão. E ouvireis falar de guerra, rumores de guerra. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Igualmente, hão de surgir muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade,
o amor de muitos se esfriará. Preste atenção para esse versículo 13. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho de todas as nações. Então virá o fim, quando o evangelho chegar a todas as nações, pequenas e grandes, então virá o fim. Porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, ou seja, muitas pessoas daqui não seriam salvas. Se Jesus Cristo tivesse voltado há 10 anos atrás, quantos aqui não seriam salvos? Porque, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, Jesus Cristo. E todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais lhes ajuntarão os escolhidos desde os 4 cantos, 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus, né? A terra vai reunir todos. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras, isso vai se cumprir. Creio os homens, não creio, mas vai se cumprir. Pois assim como foi dito nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será na volta de Jesus Cristo. Você acabou de ler alguns poucos sinais, né? Tem muito mais sinais sobre a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem aqui nesta noite tem medo da morte, deveria ficar muito mais preocupado com esses acontecimentos finais que nós acabamos de ler. Tudo vai se cumprir, palavra por palavra, que o nosso Senhor Jesus Cristo disse. E quando nós cremos em Jesus Cristo, como Filho de Deus, nós precisamos também crer nessas palavras que nós acabamos de ler. Precisamos entender que isso vai acontecer, incluindo essa declaração de Jesus, falou sobre o tempo. Este texto também que nós lemos, o primeiro, fala sobre separação de pessoas. Olha, quando você lê os capítulos 24 e o capítulo 25, ali no início do capítulo 25, você vê a parábola das 10 virgens, né? Jesus falando sobre as bodas, sobre um casamento, e o casamento naquela época era feito de forma diferente, né? As virgens iam com lâmpadas, com lamparinas, para poder clarear, o noivo chegava depois, né? E diz o texto que, capítulo 25, não está aí não. O reino dos céus será comparado, pois, né, às virgens, 10 virgens que pegaram as suas candeias para se encontrar com o noivo. 5 delas eram loucas, insensatas, nécias. A Bíblia tem várias versões para isso. E as 5 outras eram prudentes. As loucas ou insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo. E as outras encheram de óleo. E diz a palavra do Senhor que o noivo tardou a vir, e aí então elas dormiram, tarde da noite o noivo veio, e aí então as prudentes acenderam as suas lamparinas, suas lanternas, e as loucas não tinham como acender. E não podiam acompanhar então aquela cerimônia. E elas disseram assim, e o que nós vamos fazer? Vamos comprar e tal. E elas foram comprar, e quando voltaram, a porta já estava fechada, e diz que elas bateram na porta, e o noivo, que era Jesus Cristo, disse assim, não, agora vocês não podem entrar, porque vocês procederam como loucas. Mais adiante, aí, no capítulo 25, também fala sobre as parábolas, sobre a parábola dos talentos. 25:14 diz assim:
E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes seus bens. E deu vários bens, 5 para um, 10 para outro e 1 para outro. E ele saiu de viagem. Aquele que recebeu 10 saiu para multiplicar. O que recebeu 5 saiu para multiplicar. E o que recebeu 1 apenas guardou e escondeu. E diz o texto, versículo mais adiante, diz que quando o mestre voltou, cobrou deles, um devolveu o dobro, outro devolveu o dobro, o outro só devolveu aquele que ele recebeu. E assim, olha, você está separado. E o versículo 31, assim, quando o Filho do Homem vier na sua glória, com todos os seus anjos, assentar-se-á em seu trono de glória celestial. Versículo 34. Então o rei dirá aos que tiverem à sua esquerda, à sua direita: vinde benditos de meu Pai, recebam por herança o reino que lhe está preparado desde a fundação do mundo. Vinde benditos. Versículo 41. Então dirá aos que tiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Versículo 46. Estes irão para o castigo eterno, mas o justo para a vida eterna. Uma separação de Deus. Deus, no seu juízo, fará separação de pessoas. E Deus está usando aqui várias nomenclaturas. Jesus está usando várias nomenclaturas de bodes, ovelha, direita, esquerda, bendito, maldito, salvos e perdidos. Daquelas pessoas que estão separadas de Deus, é aquela que pertence a Deus. Então eu queria chamar a atenção para 3 aspectos. Primeiro, isso acontecerá porque faz parte do fim, do final dos tempos. Eu sei que muitas pessoas não estão preocupadas com isso. Talvez faz uma semana, ou talvez um mês, que na sua mente esse quadro não entrou. Talvez faz muito tempo que você não pense sobre isso. Você tem pensado sobre bênção, sobre os cuidados do Senhor, sobre proteção, mas você não tem pensado sobre esse evento do final do tempo que vai acontecer, e ele vai acontecer em nossas vidas, e todos nós iremos presenciar. Todos nós, de uma forma ou outra, iremos participar. Segundo lugar, isso acontecerá com todos os que aqui estão, mesmo que você morra amanhã, mesmo que você morra esta semana. O interessante é que todos nós que estamos aqui, nós somos presenteados com o dom da vida. Meus irmãos, ninguém aqui pediu para nascer, mas Deus deu-nos esse presente maravilhoso, Deus deu-nos este mundo e as muitas possibilidades de nós vivermos aqui com muitas bênçãos. Claro que muitas vezes passamos por dificuldades, mas quem tem Cristo no coração tem esperança, e a vida, enfim, é uma vida muito boa. Nós também, ninguém pode escolher livremente, claro, menos que você queira se matar, né? Mas você não pode escolher o dia da sua morte. O dia da sua morte está designado por Deus, pertence a Ele, Ele que vai dizer quando você vai morrer. A única coisa, e a coisa mais importante que nós podemos escolher, e que nós devemos escolher, é justamente onde nós vamos passar a eternidade. Em que grupo nós vamos estar? Se nós vamos estar no grupo que vai ser deixado aqui, ou no grupo que vai ser arrebatado. A única coisa que você pode escolher é que se você quer pertencer ao grupo dos salvos ou ao grupo dos perdidos. Mas eu gostaria de chamar a atenção para o texto, quando ele diz que um será levado e o outro será deixado. No Novo Testamento nós encontramos diversos convites de Jesus. A missão de Jesus é buscar e salvar quem se havia perdido. Nós temos convite de Jesus na palavra do Senhor. Temos convites para uma vida abundante, temos convite para receber paz, acima de tudo, convite para uma salvação. Mas nesse texto que nós lemos, do capítulo 24, não há convite. Agora é um juízo, é uma separação, é um desprezo, é uma condenação. Mas alguém pode dizer assim: mas espera aí, afinal de contas, Jesus Cristo, Ele não é amor? Jesus Cristo, hoje, Ele é o nosso advogado. Mas nesse tempo, Ele será o nosso juiz. E o amor de Jesus reside no fato que Ele está fazendo o convite hoje.
para todos nós, para todas as pessoas. Hoje o Senhor Jesus Cristo está dando a oportunidade para que nós o aceitemos como Salvador. Mas em um determinado momento, Ele vai usar a sua justiça. Justiça é equidade. Justiça é a recompensa pelos nossos atos e pelas nossas escolhas. E nós não podemos deixar de pensar que nesse momento, nessas circunstâncias, muitos vão ser deixados. Muitos estarão do lado, apartai-vos de mim, malditos. Eu creio que nós precisamos pensar seriamente nisso. Porque alguns parentes nossos vão ficar. Seja pai, seja mãe, seja irmão, vão ficar. Estarão separados. Alguns amigos nossos vão ficar. Amigos que nós prezamos, que nós queremos nutrir uma amizade muito profunda, vão ficar e não serão salvos. Os nossos inimigos, muitos ficarão. Pessoas conhecidas, pessoas desconhecidas. Deixa eu falar baixinho para vocês, é uma pena que está sendo gravado, né? Mas, inclusive, alguns membros de igreja vão ficar. Porque Jesus disse assim, naquele dia, como aquelas 5 virgens loucas, que não foram prudentes, naquele dia muitos vão falar para o Senhor, Senhor, eu não orei, Senhor, eu não orei para que acontecessem milagres, para que acontecessem milagres, e aconteceu. Senhor Deus, eu estava na igreja, Senhor Deus, eu assisti até aquele culto que o pastor pregou sobre separação. Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo. E a palavra de Deus é clara, quando Jesus vai dizer para algumas pessoas, apartai-vos de mim, não vos conheço. Meus irmãos, esta é uma questão muito séria. E nós não podemos brincar com isso. Nós não podemos viver uma vida de crente nominal. Nós não podemos viver de hipótese alguma sem um compromisso com o reino de Deus. É impossível viver assim e ser enganado que você vai subir. É impossível. Porque vai ser um momento de justiça de Deus. Veja aquele relato das virgens que foram convidadas para aquele cerimonial, para aquele casamento, foram convidadas, mas foram nécias, foram loucas. Aquele homem que recebeu do seu Senhor os talentos para que ele multiplicasse. Mais uma coisa, ninguém vai poder subir segurando no calcanhar de outra pessoa. Não dá tempo. Ninguém vai poder subir segurando na roupa de outra pessoa. Ninguém vai poder subir segurando no cordão do sapato ou do tênis de outra pessoa. Isso é tão sério porque algumas pessoas estão pensando que elas podem viver diante do Senhor de qualquer forma. E declararem simplesmente, eu sou salvo. Graças a Deus que nós estamos estudando a palavra do Senhor sobre isso. Hoje. Quantas pessoas que batem palma, ou palmas na hora do batismo, mas não são batizadas. Que não entregaram a sua vida a Jesus. Outros que vivem sem o temor do Senhor, continuam vivendo a sua vida de pecado e de negligência. Sabe por quê que vive em pecado? Porque sabe que depois a igreja vai estar orando por eles. Mas não querem se ajeitar. Quantas pessoas que estão a cada primeiro domingo do mês participando da ceia do Senhor, sem sequer se preocupar em contribuir até para que os alimentos sejam comprados e até para que haja a propagação da mensagem de Jesus Cristo. Muitos não vêm a EBD, sabe por quê? Dizem assim, eu já sei tudo da EBD, conheço tudo, já sou 30, meus irmãos, eu acho, não sei, né? Posso estar errado, mas eu acho que eu leio a Bíblia e conheço a Bíblia mais do que vocês. E essa semana, eu estava lendo o capítulo 4 do livro de Romanos, e disse assim, Senhor Deus, não estou entendendo isso. O apóstolo Paulo é muito profundo, Senhor Deus, me esclarece isso. E eu não tive esclarecimento, Senhor Deus, eu preciso estudar mais isso, porque e tem tantas pessoas que às vezes têm aí, né, umas 100 horas, 150 horas de escola bíblica, já diz, eu não preciso de escola bíblica. A escola bíblica, será que é só para você aprender, né?
Nós temos que louvar a Deus e participar realmente do reino de Deus integramente. São as pessoas que entram na igreja com essa ideia. Deus disse que aqueles que o honram, Ele honrará. Mas aqueles que o desprezam, Deus o desprezará. É justamente sobre isso que Jesus está falando, porque Ele diz no versículo 13, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Essa separação mostrará quem realmente amava o reino de Deus, quem realmente amava Jesus, quem realmente amava a palavra do Senhor. Essa separação vai mostrar isso. Você entende o que é perseverar? Se manter firme, apesar das dificuldades. Jamais uma pessoa simplesmente religiosa, que não tem um compromisso envolvente com o reino do Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você, a vida cristã não é uma decisão, a vida cristã é uma jornada. Não é simplesmente que eu levantei a minha mão um dia, a vida cristã é uma jornada. Nós precisamos perseverar. Isso é preocupante, meus irmãos, é a coisa mais importante da vida de vocês. Se alguém souber alguma coisa mais importante do que esta decisão, pode levantar e falar. Não tem. A Bíblia diz assim, ó, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, ele também. Vai haver esse momento de separação. Vai haver esse momento de subir e não subir. Vai haver esse momento em que as pessoas vão ouvir: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. E vinde bendito. Não quero dizer que você aqui está apartado não, né? Vinde benditos de meu Pai. Vamos ouvir isso todos nós. Em terceiro lugar, essa separação atingirá você. Basta apenas a consumação da data estabelecida pelo Senhor. Eu quero dizer uma coisa. Hoje, todos nós que estamos aqui já estamos separados. Todos nós. Os que têm Cristo, os que aceitaram a Cristo como seu único suficiente Salvador e que estão vivendo esta vida que autentica isso, porque diz a palavra do Senhor, pelos frutos os conhecereis. Este já está salvo, já está separado, vai subir. E há outro grupo que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Recentemente eu ouvi de um jovem dizendo assim: pastor, não está na hora ainda. Deixa eu esperar um pouquinho mais de tempo. Deixa eu aproveitar um pouquinho mais a vida. Eu disse para ele assim: eu já ouvi essa história algumas vezes. De pessoas que nunca mais voltaram. De pessoas que morreram. E hoje estão no inferno. Eu creio que a preocupação dos pastores que estão aqui, de muitos membros também, quando nós vamos fazer um culto fúnebre, né? E que nós olhamos para aquele corpo que está ali, 3 sentimentos nós temos. Um sentimento de alegria, daquela pessoa que só o corpo está ali e a alma está no céu. Um sentimento de tristeza, porque você sabe. Claro, você não pode saber 100%, porque no finalzinho, né, mas não é sempre que acontece isso, a pessoa entregou a sua vida a Cristo. E o sentimento de dúvida, onde é que está essa pessoa? Eu sei que muitas pessoas, para os parentes, principalmente, falam assim, né? Falam assim, de Cristo, né? E a pessoa ela meio que aceita assim, mas você sabe que, é mais uma circunstância que ela está passando, e não disse, Jesus Cristo, eu sou pecador, estou perdido, me salve nesta hora. E a pessoa com muita alegria, pastor, eu acho que aceitou e tal, está no céu. Deus, Ele não se engana. Quem é, quem não é, está separado dele. Por isso nós temos que caminhar nessa terra com essa certeza. Mas, meus irmãos, o convite de Jesus Cristo para essa noite, para agora, para hoje, para esse momento, ainda é o convite de salvação. Para aqueles que nunca fizeram um convite para que Jesus Cristo entre realmente em seu coração.
e diga: Senhor, seja o Senhor da minha vida. Senhor, eu quero me dedicar a Ti. Senhor Deus, eu quero colocar a minha vida em Tuas mãos, para que Tu possas governar e guiá-la totalmente. Senhor, eu estou perdido, me salve nessa noite. O convite é para você nessa noite ainda. E o convite também é para aquele que um dia manifestou o desejo de entregar a sua vida a Cristo, mas o seu procedimento não o está caracterizando como um filho de Deus, como aquele que ama a Deus acima de qualquer circunstância, acima de qualquer situação. Aquele que é comprometido com Ele, aquele que está disposto a ter um compromisso de vida com Ele. Eu estou frisando muito essa palavra compromisso, porque é aquilo que as pessoas não querem ter, compromisso. Esta semana, nós vamos estar orando pelo Rio Grande do Sul, como disse a Daniela, para que pessoas no Rio Grande do Sul, principalmente quem é gaúcho aqui, ó, né? Para que as pessoas se salvem, para que o Espírito Santo trabalhe no coração delas, para que elas possam dizer sim para Jesus. Você já é salvo? Você vai estar disposto a orar por essas pessoas? Ou vai ficar em casa vendo sua novela? Parece que o Rio Grande do Sul tem 495, me disseram, 495 municípios. Por que nós somos, a Daniela falou hoje sobre missões estaduais. Sabe por quê, gente? Se você rodar o dedo assim, fechar os olhos, e colocar o dedo em qualquer município, você vai ver que não tem um trabalho batista. Porque de 495, se for esse número certinho, 95 cidades e municípios que nós temos um trabalho batista. E os outros? Povo, nós vamos orar por isso. Vamos clamar por isso. Precisamos contribuir por isso. Eu estava dando dízimo hoje, Senhor Deus, uma parte daí vai ser separada para missões. Tão pouco, Senhor Deus, tão pouco. Como é que eu quero que esse Rio Grande do Sul possa ser salvo? Eu sei que vocês amam um ou outro aqui, né? Nós temos esse amor, esse carinho, né? Eu amo vocês. Mas assim, ó, se ninguém tivesse falado do amor de Jesus para vocês, como é que eu poderia amar vocês? Se vocês não estão aqui. Como é que eu poderia amar? Como é que eu posso amar aquele jovem que está lá no crack nesta hora? Como é que eu posso amar aquela jovem que está se prostituindo? Como é que eu posso amar aquele marido que está adulterando? Mas quem sabe ele está fazendo isso porque nós não estamos, pelo menos, participando desse momento de oração, de clamar. Quarta-feira nós estávamos falando aqui que nós estamos orando muito por nossas vidas. Senhor Deus, me dê isso, me abençoe aquilo, resolva isso. E nós não estamos tendo aquele amor pelas almas que estão indo para o inferno. Para aqueles que vão ficar enquanto nós estamos subindo. Isso é uma ordem de Jesus, porque nós não queremos ter compromisso. Nós não queremos ter compromisso. Também este apelo, então, é para aquele que está disposto desse compromisso de vida. Para aquele que não quer ser mais um cristão nominal. Para aquele que deseja esta noite ser cheio do Espírito Santo. Para aquele que está disposto a ser fiel. Fiel. Porque o infiel é um traidor. Fiel. Aquilo que Cristo nos pede. Fiel. Porque, Senhor Jesus, teu amor por mim é tão grande. Me deu a vida eterna sem que eu mereça. Senhor Deus, eu quero te servir integralmente. Um será levado, outro será deixado. Nós gostaríamos que toda a família que está aqui subisse. Toda a família. Esposa, filhos, quem sabe pais, quem sabe primos, quem sabe tios, quem sabe irmãos. Quem sabe você pode agora pensar, aquele meu irmão, aquele meu tio, aquela minha irmã, meu pai.
não entregar a vida a Cristo, o melhor que você pode fazer é estar aqui orando ao Senhor. Eu já contei aqui na igreja que há muitos anos atrás algumas pessoas se escandalizaram quando aquela creche lá em Uruguaiana pegou fogo e várias crianças morreram queimadas. Aquilo, né, mexeu muito com o coração de muitas pessoas e muitas se lembram até hoje desse fato. Eu cheguei aqui na igreja num sermão e disse assim, meus filhos eram pequenos naquela época, eu disse assim, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se eu soubesse, ou se houvesse a possibilidade, ou se os meus filhos não fossem salvos, eu preferia que eles morressem queimados, enquanto crianças, naquela creche. Porque pelo menos eles serão, ou seriam salvos. Graças a Deus que Deus os salvou, todos. Se você tem pai, irmão, filho, vem esta semana orar ao Senhor. Você pode ter na família todo mundo crente, mas seus amigos e seus inimigos, por que não orar por eles? Clamar. Sabe por quê? Porque um será levado e o outro será deixado. Talvez alguns serão deixados por nossa culpa, porque nós não falamos. Lá no livro de Ezequiel, para encerrar, diz assim, Atalaia é aquele que ficava no muro, né, avisando quando vinha o inimigo, né, para proteger lá a cidade. Eu mandei que você avisasse. Se você não avisar, e pessoas inocentes morrerem, eu vou clamar o sangue desta pessoa das tuas mãos. Se você clamar, se você falar, avisar, e a pessoa não quiser, problema da pessoa. Mas nós temos essa missão, gente. Não podemos fugir dessa missão como igreja. Não tem mensagem melhor. Não tem mensagem mais importante. Não tem mensagem mais significativa. A mensagem que te salvou. E você passa um tempo sem falar de Cristo. Estava compartilhando hoje, na reunião de oração pela manhã, que eu fui dar uma volta de moto, aí parei num lugar, na estrada, aí eu sentei, peguei uma garrafa de água mineral e parou um senhor, né? Senhor não, um jovem, com um carro muito bonito, entrou, pegou água, pegou o filho dele devia ter uns 5, 6 anos, tal. E ele disse assim, passeando de moto? Eu falei assim, estou dando a volta. Eu falei, sozinho? Eu falei assim, sozinho, a esposa tinha outras coisas para fazer e tal, né? Ele disse, pois eu já andei muito de moto, mas agora não estou podendo mais e tal. Eu tenho que cuidar de 3 filhos da minha empresa. Eu falei, o que houve? Minha mulher foi embora, me deixou com os 3 filhos, eu estou cuidando da minha empresa, né? E eu podia levantar para ele e falar com ele, olha, Cristo tem a solução para a tua vida. E não falei. Ele me pegou o carro, foi embora, e aquilo apertou meu coração, Eu disse, Senhor Deus, não me deixa ficar tão ligado a outras coisas, que essas oportunidades eu sei que Tu estás me dando, Senhor. E quantas vezes eu deixei de falar? Gente, mais interessado em que pessoas subam é Jesus. Por isso que Jesus Cristo vai colocar nesta semana pessoas à tua frente, com oportunidade de você falar essa mensagem. E o poder da palavra não é teu, é do Espírito Santo. É Ele que vai dar esse poder para que a semente seja lançada e frutifique ao seu tempo. Sabe como é que essa semente frutifica? Você lança a mensagem num tempo oportuno, ou na hora, num tempo oportuno, Deus germina. Agora, o que é esse germinar aqui? 2 formas. Primeiro, a pessoa entende e aceita Cristo. Quantas pessoas que ouviram a mensagem muitos anos atrás, depois que aceitaram? Mas o germinar também, sabe qual é? É a pessoa ouvir a mensagem, não quero nada disso. Germinou a semente. A pessoa não quis nada. E ela vai morrer perdida. Ela vai para o inferno. Mas você fez a sua parte. Eu sempre, ao terminar o culto, quase sempre digo para vocês, uma boa semana. Que Deus possa abençoar. Que as dificuldades que vocês vão ter para enfrentar essa semana, né? Aqueles problemas todos, né?
decisões, isso, mais aquilo, que Deus possa dar para você uma paz e um discernimento maravilhoso. Mas hoje, eu queria dizer assim, que esta semana, cada um de nós fique atento para as pessoas que Deus vai colocar ao nosso lado. Para que você simplesmente fale, Jesus te ama. Jesus quer te salvar. Só isso. É a semente que você está lançando do poder da palavra do Senhor. Amém, igreja? Amém. E eu quero convidar vocês, então, essa semana para nós estarmos aqui orando. Se você puder, eu sei que algumas pessoas estudam à noite, né, tal, tem compromisso inadiáveis, mas olha, eu vou estar aqui segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Gostaria que vocês estivessem aqui orando, clamando. As pessoas que vão estar aqui, ó, dirigindo o hino de louvor, vão levantar um clamor, como disse a Daniela hoje, um clamor aqui. Você pode trazer nomes de pessoas, que está aqui o nome, quero orar, né, por essas pessoas, para que se convertam. E, gente, o milagre vai acontecer. Nós vamos cantar uma música agora, que fala sobre a vinda de Jesus, né? As coisas que vão acontecer, né? E serão coisas interessantes. Eu ouvi alguém dizendo, acho que foi até o Alexandre que me falou, que algumas companhias de aviação estavam colocando, na época, um piloto, crente e outro não. Para que na hora que o avião estivesse lá no ar, né, que Jesus Cristo voltasse, o outro iria segurar o comando do avião, né? Vocês podem imaginar, meus irmãos, as muitas situações que vão acontecer, de você subindo e olhando, não, você nem vai olhar, você vai estar olhando para Jesus, né? As pessoas ficando. Hoje você já pode identificar quem é que vai ficar, talvez, né? Situações bizarras, né? Se Jesus viesse aqui, né, agora, eu gostaria que todos subissem. Mas se eu olhasse para baixo e ficasse alguém, já imaginou a minha tristeza? Entrega a sua vida a Jesus. Entrega a sua vida a Jesus. Depois desse culto, eu vou estar no gabinete. Quem quiser orar comigo, entregando nessa noite a sua vida a Jesus, eu vou estar lá com você. Então vamos cantar pensando nessa música e louvando ao Senhor, Deus. E se você tem certeza que você vai estar subindo, se alegre nesta hora, né? Mas entristeça por aquelas pessoas que vão ficar. O mercado está vazio, seu trabalho já parou, dos martelos dos obreiros, o barulho já cessou, os ceifeiros lá dos campos terminaram seu labor, toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. O rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Os vagões de trens vazios passam ruas, quarteirões, aviões sem seus pilotos voam pra destruição. A cidade está deserta, toda agitação parou. Sai a última notícia, Jesus Cristo já voltou. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O rei
Vejo a multidão subindo, ouço o coro angelical. Todo o céu está se abrindo num bem-vindo sem igual. Com o som de muitas águas nós ouvimos ecoar. Aleluias ao Cordeiro, nós chegamos para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça maravilhosa, graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja abundante sobre este povo, o povo de Deus reunido nesta terra, reunido neste local, hoje e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe.